Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Aí vai depender do horário que nós estamos assistindo essa aula, né? Então, a aula de hoje se trata aí da aula 25, ligação covalente, construção de fórmulas estruturais, tá? Então, nós vamos partir para a construção de somente a fórmula estrutural, a partir de uma fórmula molecular. Então, eu vou passar para vocês uma fórmula molecular e nós vamos construir a fórmula estrutural desses caras, tá? Lembrando aí que a fórmula molecular é a fórmula onde eu tenho somente os átomos do nosso elemento em uma fórmula. E a fórmula estrutural, nós temos os átomos e as ligações covalentes, né? No caso agora aqui para a gente. Nós não vamos fazer a fórmula eletrônica, nós iremos fazer somente a fórmula estrutural, tá? Então, aqui, nessa aula aqui para a gente, mostra, ó, modelo para a construção de fórmulas de compostos que obedecem à regra do octeto. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aí é relembrar a teoria do octeto, tá? O que é a teoria do octeto? A teoria do octeto é aquela teoria que indica para a gente quantos elétrons um elemento tem na sua camada de valência, tá? Então, para ele respeitar a teoria do octeto, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. E isso se a camada de valência dele for da 2 para frente. Porque se for a primeira camada, ele precisa ter somente 2 elétrons na camada de valência. Então, essa é a teoria do octeto, tá? Eu tenho aqui para vocês uma representação, eu fiz aqui para vocês um passo a passo para a gente montar essa fórmula estrutural, tá? Então, ó, coloquei aqui para vocês a ligação covalente, aula 25. O passo a passo para a gente fazer essa fórmula estrutural. Então, ó, primeiro passo, fazer a distribuição dos átomos da maneira mais simétrica possível. Então, colocar aí os elementos da forma mais simétrica, como nós vimos na aula passada, respeitando algumas regrinhas aí, lembrando sempre que o hidrogênio sempre nas extremidades e tal, principalmente essa regra aí do hidrogênio na extremidade, tá? Se nós tivermos aí 3 elementos, colocar o mais eletronegativo no centro e assim por diante, como nós vimos na aula passada, tá? Segundo passo, construir a seguinte tabela. Então, nós temos esta pequena tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha mostra pra gente, ó, os elementos que vão participar da nossa fórmula estrutural, os elétrons na camada de valência desse cara, tá? Então, quantos elétrons tem na camada de valência de cada um desses elementos que eu vou colocar aqui, e os elétrons para a estabilidade. Então, quantos elétrons cada elemento daqui precisa ter para ser estável, ou seja, para respeitar a teoria do octeto. Faço tudo isso daqui e faço a soma disso, dos elétrons na camada de valência, e faço a soma dos elétrons para estabilidade. Se eu tiver mais do que um elemento, então eu tenho que saber quantos elétrons tem na camada de valência de cada um deles. Por exemplo, se eu tenho 2 hidrogênios, então aqui vem o hidrogênio, aqui 2 vezes a quantidade de elétrons que tem na camada de valência do hidrogênio, que no caso é 1. Quantos elétrons ele tem para estabilidade? Quantos elétrons o hidrogênio precisa para ser estável? 2 elétrons. Então, se ele tem 2, então é 2 vezes 2. Tá? Então, aqui é essa sequenciazinha. Como eu escrevi aqui, ó, multiplicar a quantidade de elemento pela quantidade de elétrons, tá? Seja ele na camada de valência ou de elétrons para a estabilidade. Terceiro passo, fazer a diferença entre os elétrons para estabilidade e os elétrons na camada de valência. Essa diferença significa a quantidade de elétrons compartilhados, tá? Então, eu vou pegar quantos elétrons no total precisa para estabilidade, menos quantos elétrons eles possuem na camada de valência, tá? Então, isso daí vai ser a quantidade de elétrons que eles vão compartilhar. Lembrando que elétron compartilhado é a ligação covalente, como nós vimos na aula passada. Dividir o resultado do passo anterior por 2, pois cada ligação significa 2 elétrons. Então, eu preciso dividir os elétrons que deu aqui, quantos elétrons que é da estabilidade menos da camada de valência. Quantos elétrons são? Tá? Então, são 6. Então, eu vou dividir por 2. Cada ligação tem 2 elétrons, então esse cara vai fazer 3 ligações. Tá? Quinto passo. Aqui, ó. Distribuir uma ligação para cada elemento. Caso sobre ligação, fazer a ligação dupla entre o elemento central e o elemento ao lado, que só fez uma ligação, tá? Então, eu peguei lá a quantidade de ligação, deu 3 ligações, então eu faço uma, vou distribuindo um para cada um. Sobrou a ligação?
sobrou ligação. Então, se sobrar ligação, eu pego o elemento central com um da sua extremidade, tá? Desde que ele já não tenha feito outras ligações na lateral. A gente já vai fazer isso daí com alguns exemplos um pouco mais para frente. Um extra, tá? Para saber a quantidade de elétrons não compartilhados, é preciso fazer a subtração entre o total de elétrons na camada de valência e os elétrons compartilhados. Então, eu vou voltar aqui, ó, para vocês olharem. Então, eu peguei aqui, ó, quantos elétrons eles têm? Eles possuem na camada de valência, menos a quantidade de elétron do passo 3, tá? Então, eu pego este total aqui, menos o resultado do passo 3, eu vou descobrir quantos elétrons esses caras aí possuem não compartilhados, tá? Então, ó, eu vou fazer com vocês aqui, ó, agora, o primeiro exemplo, que é o H2CO3. Quem é esse cara aqui? O H2CO3 é o ácido carbônico. Ácido carbônico. Ácido carbônico. Então, ó, seguindo o primeiro passo. O primeiro passo ele fala para eu montar a forma mais simétrica desse cara. Isso daqui é uma fórmula molecular. Então, ó, esse cara aqui vem no centro. Então, eu vou colocar ele aqui no centro. Então, ó, 3 oxigênios, um de cada lado. Ó, um oxigênio aqui, um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. E 2 hidrogênios. Hidrogênio sempre ligado com o oxigênio. Então, eu vou colocar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Então, fiz a dimensionamento da forma mais simétrica possível, tá? Agora, vou montar aquela tabelinha. Então, ó, qual é a minha tabelinha? Então, ó, primeiro é o elemento. Elemento. Quem são os meus elementos? Ó, hidrogênio, carbono e oxigênio. Aqui, ó, elétrons na camada de valência. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então, eu faço 2 vezes a quantidade de elétrons na camada de valência do hidrogênio. Então, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Carbono. Quantos carbonos eu tenho? Um só. Então, ponho 1 aqui. Vezes. Quantos elétrons o carbono tem na camada de valência? 4. Então, 1 vezes 4, 4. Oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Quantos elétrons o oxigênio tem na camada de valência? 6. 6 vezes 3, 18. Então, ó, já vou fazer o total aqui. 18, 24 elétrons, tá? Agora, a última coluna, elétrons para estabilidade, tá? Elétrons para estabilidade. Então, ó, quantos elétrons... primeiro, hidrogênio. Hidrogênio tem 2 hidrogênios. Quantos elétrons ele precisa para ser estável? Quantos elétrons o hidrogênio precisa? 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4 elétrons. Tá? O carbono, eu tenho um carbono só. Vezes, quantos elétrons o carbono precisa para a estabilidade? 8. Então, 8 elétrons aqui. Tá? Oxigênio, 3 oxigênio. Vezes, quantos elétrons ele precisa? 8. Então, 8 vezes 3, 24. Vou fazer a soma aqui. 24 com 8 com 4 dá 36 elétrons. Então, preenchi aqui o passo 2. Agora, o passo 3. O passo 3 eu preciso saber quantos elétrons eu tenho aí compartilhados. Então, eu vou pegar, ó, 36 menos 24. 36 menos 24 dá 12. Então, ó, eles precisam compartilhar 12 elétrons. Então, 12 elétrons dividido por 2, que é o passo 4. Então, eles vão fazer 6 ligações, tá? Então, eles vão fazer 6 ligações, tá? Então, volto aqui agora para o nosso elemento, tá? Nosso elemento aqui, 6 ligações. Agora, o nosso passo 5. Vou distribuir um para cada um, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Distribui 5 ligações. Falta uma. Vou fazer ligação com quem? Ali, ó. Então, sobrou uma do elemento central com alguém que não fez a ligação. Então, 6. Acabei de fazer a fórmula estrutural do ácido carbônico, tá? Então, distribuí esta ligaçãozinha que sobrou aqui para esse cara aqui, tá? Então, isso são os passos de 1 a 5 para a montagem da ligação
covalente. Tem mais alguns exemplos aqui que eu vou fazer com vocês, ó. Tem mais alguns exemplos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui e colocar para vocês. HNO3. Então, ó, vou fazer da forma mais simétrica possível. Então, eu vou colocar o nitrogênio no centro, 3 oxigênios, ó, um em cada ponta, ó, um aqui, um aqui, um aqui, e um hidrogênio. Ah, vou fazer diferente agora. Não, vou fazer aqui. Vou colocar o hidrogênio aqui. Coloquei, tá aqui a fórmula não, né? A disposição dos átomos. Agora, vamos fazer a tabela. Elemento, tá? Vou até colocar mais para cá, aqui assim. Elemento. Quem são os elementos? Ó, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, são esses elementos aí, tá? Elétrons na camada de valência. Quantos hidrogênios eu tenho? Ó, 1. 1 vezes 1. 1. Nitrogênio, tem um só também, ó. 1. Número de elétrons na camada de valência do nitrogênio. Então, são 5, ó. 5. Então, 1 vezes 5, 5. Oxigênio, são 3. 3 vezes 6 dá 18. Somando isso daqui, 18 mais 5 mais 1 dá 24 elétrons. Tá? Última coluninha. Coluninha dos elétrons para estabilidade. Então, ó, continuo lá. 1 hidrogênio. Hidrogênio precisa de 2 elétrons, então 1 vezes 2, 2. Nitrogênio, ó, tem 1 nitrogênio com 8 elétrons, ele precisa de 8 elétrons, 8. E ó, oxigênio, 3 oxigênios, vezes 8, 24 elétrons. Então, eu tenho 34 elétrons no total, tá? 24 mais 8 mais 2, 34. Então, agora, próximo passo. 34 menos 24. Então, elétrons para estabilidade menos os elétrons na camada de valência. Me deu 10 elétrons. Dividido por 2, porque cada ligação são 2 elétrons, então eu preciso fazer 5 ligações, tá? Então, vamos fazer ali 5 ligações. Quem são essas ligações? Ó, 1, 2, 3, 4. Tá faltando uma ligação, ó lá, de novo. Vou colocar mais uma ligaçãozinha aqui. Então, completei aqui todas as ligações do ácido nítrico, tá? Então, esse cara aqui é o ácido nítrico. Tá? Então, fiz aqui a fórmula estrutural do ácido nítrico. Último exemplo aí, para a gente finalizar essa aula de hoje. Exemplo 3, CO2, tá? Então, ó, coloco o carbono no centro, um oxigênio para um lado, outro oxigênio para o outro lado, tá? Então, agora, tabelinha, ó, elementos, tá? Então, eu tenho carbono e oxigênio. Então, elétrons na camada de valência. Eu tenho um carbono, então 1 vezes 4 igual a 4. E eu tenho 2 oxigênio. Oxigênio tem 6, então são 12. Então eu tenho 16 elétrons na camada de valência. Então, puxa aqui a última coluninha, elétrons para estabilidade. Tenho um carbono vezes, então o carbono precisa de 8 elétrons, então 1 vezes 8, 8 elétrons. O oxigênio, tenho 2 oxigênios vezes 8, então são 16. Então eu tenho 24 elétrons no total, tá? Então, vou pegar lá, ó, 24 menos 16, 24 menos 16, me dá um valor de 8 elétrons para ser compartilhados. Divido por 2, porque cada ligação são 2 elétrons, então eu vou ter 4 ligações para ser feito, tá? Então, vindo para cá, para a nossa
fórmula estrutural agora, preciso distribuir 4 ligações, ó. Um aqui, foi 2. Preciso mais 2. Então, vou colocar mais um aqui. Preciso de mais um. Vou colocar mais um aqui. Então, eu vou fazendo esta distribuição. Então, aqui está a fórmula estrutural do dióxido de carbono. Tá? Então, isso daqui é a fórmula estrutural do dióxido de carbono. Gente, a aula de hoje, ligação covalente, nós finalizamos por aqui. Espero que eu consiga, né, ajudar vocês com isso. Então, um abração para vocês. Até a próxima.